Queridos amigos, hoje vou falar sobre um lugar para nós que moramos na Europa, inclusive no Brasil. Fica muito longe, um lugar longínquo, mas um lugar cheio de encanto, um lugar desses paradisíacos, um lugar mágico, que é o território, o estado de Goa, na Índia. Goa, talvez alguns de vocês não conheçam, foi uma antiga colônia portuguesa, bom, até bem pouco tempo atrás, até 1961, quando foi invadida pelo Estado da Índia e foram expulsos, né, militarmente portugueses, os governadores portugueses do território de Goa, um território relativamente pequeno, e então, a partir de então, Goa, que falava português, ou uma parte da população falava português, deixou de fazê-lo pela imposição do novo governante, nesse caso a Índia, que impôs o inglês, né, o Konkani, que é o idioma local, né, para que as crianças aprendessem esses idiomas, e pouco a pouco o português se foi perdendo. Mas há algumas pessoas que ainda falam um bom português, excelente português, eu diria, até em muitos casos melhor que o que se fala em Portugal e no Brasil, que é o caso de um querido amigo, um queridíssimo amigo, que vejam só, eu não conheço pessoalmente, mas mantenho contato com ele epistolar por carta há mais de 30 anos. Sim, 30 anos. Que é o professor Antônio Peregrino da Costa. Esta é uma das muitas cartas que eu guardo com carinho, enviadas desde a Índia, desde Goa, por este professor de música, violonista do violino, ele é um grande mestre do violino, e é uma pessoa que tem já mais de 80 anos, o professor, e com ele eu estabeleci essa correspondência a partir, veja só que dado curioso, até através de um pequeno anúncio na revista UFO do Brasil, dirigida pelo nosso querido amigo Ademar Gevaer. Já naquela época, acho que finais dos anos 80, eu devo ter lido na revista e aparecia aquelas cartas, né, enviadas por leitores dizendo, né, que o Antônio Peregrino da Costa queria manter contato com leitores da revista do Brasil e outros lugares de língua portuguesa. E a partir daí eu acudi. E veja só, eu pensando sempre que o professor Antônio Peregrino da Costa fosse um entusiasta dos OVNIs, né, dos discos voadores. Veja só que até pouco tempo atrás, quando, acho que o ano passado mesmo, eu recebi uma carta, perguntei para ele, professor, como começou o seu interesse, né, pela ufologia? E ele me respondeu, Pablo, na verdade, nunca me interessei assim profundamente, né, pelos OVNIs, né? Tinha algum interesse, mas meu interesse era, através de um amigo que conhecia a revista UFO, de estabelecer contato, conversar, né, mas talvez escrever, né, cartas para se comunicar com gente. Né? Mas foi muito engraçado que eu pensei, durante ao longo desses 30 anos, que o professor fosse um grande, digamos, um profundo estudioso do fenômeno OVNI. Não é que não seja de outros assuntos, logicamente, mas ele tem interesse pelos OVNIs, mas esse pequeno engano me levou a uma grande amizade de 30 anos. Uma pessoa que eu tenho muito carinho. Falei com ele recentemente por telefone, faz poucos dias, né? Liguei lá para Goa para perguntar, logicamente, como ele estava, sendo uma pessoa de certa idade, sempre uma pessoa de risco. E ele me disse algo muito, muito curioso, que que havia pouquíssimos casos, né, de coronavírus, de Covid-19. Aliás, eu vi aqui pela internet que houve somente 7 casos, e todas as pessoas se curaram do coronavírus e agora desapareceu. O vírus foi erradicado de Goa. Então ele me disse, o professor Antônio Peregrino da Costa me disse algo muito interessante. Pablo, nós estamos muito bem protegidos porque nós temos um santo milagreiro e milagroso. Falei, quem é, professor? Já sabia, mas vamos ver se talvez fosse outro. Mas não, era efetivamente o São Francisco Xavier.
Então, São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, o santo de Navarra, da Espanha, jesuíta, ele que esteve lá, chegou em 1500 e algo, 1542, se não me engano, para predicar, né, o catolicismo naquelas terras de Oriente. O corpo dele é considerado incorrupto, ou seja, mumificado, alguns dizem que por um milagre, está na Basílica do Bom Jesus, monumento considerado, tombado pela Unesco, né, monumento universal, mundial da Unesco, e o corpo dele se conserva dentro de uma urna de cristal, e cada 10 anos ele é levado em procissão, né, pelas ruas, né, de Goa Velha, da Velha Goa, por várias localidades, e é seguido por multidões. Mas veja só, não só por multidões de católicos que moram em Goa, né, já que foi colonizada, foram catequizados, mas também por muçulmanos, atenção, e hindus, sim. Ele é um santo muito querido, é respeitadíssimo pelas outras religiões. E o professor Antônio me disse: Pablo, aqui nós praticamente não temos coronavírus, graças ao nosso querido santo que nos protege. Veja só que interessante. Verificando, vendo, procurando informação sobre o São Francisco Xavier, encontrei um livro muito interessante. Agora eu vou falar desse livro para vocês, viu? Vai ser difícil encontrar, tá? Talvez em sebos, alfarrábios, né? Mas a história é que em 1683, Goa estava cercada pelo exército dos Marathas. Alguns dizem que eram mongóis, esses Marathas, né? E o vice-rei daquela época era o conde de Alvor, o português. Ele estava pedindo, clamando a Deus que, por favor, pudesse expulsar, eles pudessem, os portugueses e os habitantes de Goa, expulsar, não, ou repeler esse ataque dos Marathas, os terríveis Marathas. Não? E que fez o conde de Alvor? Ele apanhou o bastão de mando dele, apanhou também a carta que o nomeava como vice-rei, e também ele mesmo, de próprio punho, ele escreveu uma carta pedindo, né, a São Francisco Xavier que salvasse Goa daquela possível invasão. Ele colocou tudo isso dentro da urna com o corpo, né, incorrupto do São Francisco Xavier, e dessa forma se considera, pelo menos as crônicas portuguesas daquela época, que os portugueses conseguiram não só expulsar, como vencer o exército do terrível Maratha, dos Marathas. Essa foi outra das grandes feitas, né, dos grandes feitos do São Francisco Xavier. Falando nisso, eu antes mencionei que encontrei essa informação em um livro muito, mas muito interessante. Esse livro chama-se Namastê. Namastê é uma forma de cumprimento, de saudação, né, da Índia, muito bonita, aliás, que tem toda uma questão de espiritualidade. E o autor desse livro é Hugo Rocha. Bom, vocês dirão, vocês que gostam de assuntos de OVNIs e tal, Hugo Rocha, quem é o Hugo Rocha? Esse livro foi publicado em 1953. Tá? Hugo Rocha foi nada mais, nada menos que o autor, talvez, do primeiro, ou dos primeiros livros publicados em língua portuguesa sobre os OVNIs. Esse livro raríssimo que eu tenho aqui em minhas mãos, tá? Que está comigo aqui em Madrid, que eu trouxe lá do Brasil, comprei lá no Brasil. Tá? Esse livro do Hugo Rocha é o Enigma dos Discos Voadores, ou a maior interrogação do nosso tempo. É um livro maravilhoso, conta aqueles casos extraordinários do princípio da ufologia, do Adamski, Desmond Leslie, fala de muitos casos assim que aconteceram nos Estados Unidos. Ele faz, na verdade, um estudo, uma análise daqueles casos. E então, voltando novamente a Goa, a Índia, ele escreve o livro mencionado Namastê. É uma viagem que ele fez à Índia em 1952, a convite do governo português do ultramar, para as comemorações do 400 aniversário, né, do nascimento, se não me engano, acho que é nascimento, não sei se é nascimento ou morte, eu estou enganado, mas pode verificar, do São Francisco Xavier.
Então ia haver, no final de dezembro de 52, uma grande comemoração, a procissão, né, com o corpo de São Francisco, né, pelas ruas de Goa, né, pelas várias localidades, ali, as aldeias, né, e pequenos vilarejos de Goa. E esse foi o motivo, né, de ele ter chegado lá. Aliás, ele descrevia Goa como um lugar com digamos, uma riqueza cromática visual gigantesca. Né? Essa era a visão dele. Mas de Goa, já que falamos de Goa, e aproveitando o ensejo para felicitar, né, ao nosso querido amigo professor Antônio Peregrino da Costa, este grande goense, que já morou no Brasil, morou inclusive em Maringá, onde deixou muitos alunos e muitos amigos. Ele é muito querido pelos seus alunos, né, de Maringá. Ele morou perto de Ilhabela, em São Sebastião também, no estado de São Paulo. Ele, na verdade, nasceu em Macau, na Índia, porque o pai dele era um famoso Joaquim Peregrino da Costa, foi um médico muito importante, não só na Índia portuguesa, como também em Macau, esse enclave que pertenceu também a Portugal, na China, durante quase 500 anos. E o Joaquim Peregrino da Costa, esse médico, ele entre 1916 e 1928, ele conseguiu erradicar várias doenças, entre elas a terrível cólera e também até a meningite. E com cólera estabeleceu uma série de padrões de comportamento, de isolamento também, que deu muito certo. E por isso ele foi condecorado com a Ordem de Avis por Portugal, que é uma ordem, uma condecoração importantíssima, né, para todos aqueles cidadãos que fizeram algo em prol, né, do antigo Império Português e das comunidades das pessoas. Bom, então em Goa, eu gostaria de falar também que em Goa existe uma estátua de um personagem que também se refere àquilo que nós gostamos, né, e aquilo que nós falamos neste meu canal de YouTube, que é os mistérios. E esse personagem misterioso é o José, ou era, né, o José Custódio de Faria, o Abade Faria. O Abade Faria, que no século XVIII, 1750 e pouco, acho que nasceu, ele se tornou mais tarde muito famoso porque ele foi uma das pessoas que primeiro aplicou a hipnose e a medicina. Aplicou técnicas, naquela época eles chamavam mesmerismo, né? pelo tal Mesmer, um francês, que desenvolveu técnicas de hipnose, sem saber exatamente o que era hipnose, né? Uma hipnose moderna. E ele então, o Abade Faria, que era de Goa, ele começa a aplicar a hipnose para curar pessoas. Veja só que interessante. Ele se tornou tão famoso, não só em Goa, na Índia, como também na Europa. Tanto é que o Alexandre Dumas o converteu em um dos seus personagens do livro do Conde de Monte Cristo. Veja só que nível, né? Então tem uma estátua dele lá em Goa. Se vocês quiserem buscar mais informação, talvez eu até fale mais adiante em outro vídeo, né? Sobre Abade Faria, porque o Egas Muniz, do qual eu fiz uma reportagem para o programa Quarto Milênio, aqui da Espanha, uma reportagem de televisão. Egas Muniz, que era um médico, foi prêmio Nobel de Medicina aqui de Portugal, escreveu um livro sobre a vida do Abade Faria. Muito interessante, cheia de mistérios essa história. Também para falar de Goa, vamos continuar, porque em Goa havia outro personagem muito relacionado com Goa, e importantíssimo para a história, não só de Portugal, como acho do mundo, pelo menos da Ásia, né? Foi o Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque foi um militar, um nobre, um fidalgo português que lá para 1510, né, navegando aqueles mares nunca antes navegados, ele chega às costas da Índia, nesse caso em Goa, e ele consegue expulsar os muçulmanos, o Idalcão, como eles chamavam, que era o monarca, o rei dos muçulmanos de Goa, o Idalcão. Ele e os portugueses e seus aliados também conseguem expulsar esses muçulmanos, e então ele estabelece
o primeiro grande reino da Índia portuguesa, né, naquela região, em Goa, aí já em 1510. Né? O Afonso Albuquerque é interessante falar um pouco dele, porque ele teve até um avistamento OVNI, isso está nas crônicas, um dia eu vou falar também sobre isso para vocês, um avistamento OVNI de um estranho objeto voador não identificado no Mar Vermelho, porque o Afonso Albuquerque, o grande objetivo dele, que era um estratega de primeira linha, ele é comparado como o Alexandre Magno português, é uma espécie também de Pizarro e de Hernán Cortés, comparável, né? Que fizeram grandes assanhas bélicas, né? Em territórios da América Latina. O Afonso Albuquerque, então, ele criou ou estabeleceu uma posição política e guerreira também de cortar o trânsito, né, a navegação dos muçulmanos pelo Mar Vermelho para chegar ao Egito, bloquear e assim Portugal dominar o comércio de especiarias procedentes da Ásia do Índico, especialmente. Como era um indivíduo muito esperto, com grande visão, né, ele sabia que as comunicações, que a informação, deter informação, conseguir informação, era um bem precioso. Então ele estabelece uma rede de informantes por toda a Ásia, especialmente aí o Índico, nas costas da parte da Arábia Saudita, que hoje é a Arábia Saudita, até a Índia, que iam passando informação sobre o que estava acontecendo, sobre piratas, sobre os reinos, navegações. Graças a essa centralização, esse poder de captação, essa rede, essa teia de informação equivalente à internet daquela época, ele conseguiu estabelecer uma série de prioridades, de controles, portos, estabelecer portos entre postos comerciais ao longo da costa da África e da Índia para estabelecer essa comunicação via marítima e o comércio. Tá? Então, e tinha outra coisa interessante também para nós, né, que gostamos, como sempre digo, dos mistérios, é que o rei de Portugal daquela época, que era o Dom Manuel I, um indivíduo com muita visão, né, de mundo, globalização, de como sair daquele terrãozinho de Portugal e abarcar o planeta, o Dom Manuel encarregou, né, deu uma tarefa para o Afonso Albuquerque. E qual era essa grande tarefa? Era encontrar o reino o fantástico reino do Preste João das Índias. Aliás, eu tenho um livro inteiro dedicado ao assunto, um dos poucos livros, e não é por nada, é um livro que está muito bem documentado, muita informação eu reuni aqui em quantas páginas? Em 446 páginas desse livro, que foi publicado em 2006 aqui na Espanha. Tá? Espero um dia publicar talvez em português e voltar a reeditá-lo. E esse reino, um reino fantástico, eu acho que muitas pessoas se inspiraram nesse reino, em que existiam cíclopes, existiam gigantes anões com uma boca no ventre, unicórnios. E muitos escritores se inspiraram no reino do Preste João, possivelmente até o autor de Crônicas de Nárnia, e de outras tantas histórias de fantasia, se inspiraram nesse reino supostamente existente em algum lugar remoto da África Oriental ou da Ásia. Tá? Então, essa era uma das tarefas que não cumpriu, aliás, o Afonso Albuquerque, e outra das que ele não cumpriu, muito pouco conhecida, ele que tinha uma missão secreta de chegar até a Meca e ocupar a Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos. Essa é uma história maravilhosa também, essas histórias que ficaram perdidas no passado. E também gostaria de falar sobre uma coisa que aconteceu muito interessante comigo no ano passado, em 2018, quando eu fiz uma feira de antiguidades aqui em Madrid. E então, nessa feira de antiguidades, eu encontrei, está aqui, vamos pegar aqui o caderno, encontrei uma gravura, uma aquarela, isso é um estante de um vendedor de antiguidades, que ele tinha uma aquarela que havia colocado à venda, e essa aquarela, eu fiz uma reprodução, mostra esta cena que é lá em Goa, até aqui tem um detalhe, depois vamos colocar melhor aqui a imagem.
Essa, o título desta aquarela, desse quadro é Os Enganchados, doloroso sacrifício voluntário denominado Zatra, cerimônia anual na aldeia de Condaim, na Índia portuguesa. A aquarela estava datada de 1859 e falava de um sacrifício humano de 4 homens para contentar os deuses e conseguir a prosperidade do povo. Vejam só, nesse desenho, nessa aquarela, aparecem um, dois, três, quatro, exatamente quatro, e 2 auxiliares, que aparecem aqui uns homens pendurados a 2 estrelas, né, 2 estrelas, um eixo, e os homens, e entre cada uma estrela cada estrela há uma corda de onde estão pendurados estes 4 homens com ganchos enganchados às costas, ou seja, uns ganchos que penetram nas costas deles e os deixam pendurados, né, no ar, suspensos no ar. Então deve ter sido algo muito doloroso, e esses auxiliares aqui rodavam essas 2 estrelas, né, giravam nesse eixo principal, e possivelmente aqui não há nenhuma informação, não sei se esses homens eram lançados, né, ao vazio, né, e caíam, se precipitavam, né, à terra, já com as carnes totalmente arrancadas, né, puxadas dos ossos, né, e acabavam morrendo. Então, a pouca informação eu tentei averiguar, né, verificar, mas encontrei muito pouca informação. Aí falava o seguinte, o único texto que acompanhava, que eu pedi lá para o antiquário que me desse alguma informação mais sobre essa pintura, era que o governador-geral do estado da Índia, naquela época, né, o José Ferreira Pestana, no dia 12 de outubro de 1844, proibiu a cerimônia dos enganchados por considerá-la bárbara. Um nativo chamado Miguel da Costa pediu ao próprio Pestana a supressão da ordem, essa ordem de proibição, né, em 1866, porque sem o ritual as desgraças se abateram sobre a população de Condaim. Vejam só que coisa estranha, né? E para finalizar, gostaria de agradecer ao professor Antônio Peregrino da Costa pela amizade de 30 anos, mesmo que por correspondência, por manter essa comunicação ao longo de tanto tempo e à distância, e desejar ao professor, aos filhos, ao Rafael e ao Robson, tudo de bom para vocês aí em Goa, na Índia, e também esperar que esta pandemia acabe logo em todo o âmbito, né, global, e vamos ver o que acontece nos próximos meses, tá bom? Então, se vocês gostaram, por favor, deem um like aí embaixo, inscrevam-se também no meu canal. Vocês vão ter periodicamente assim, muitas novidades também. Eu contarei minhas experiências ao longo de mais de 33 anos de jornalismo e 45 países visitados, e um contínuo vai e vem de informação, de pesquisas, né, que eu mantenho ao longo desse tempo, mesmo nesse período de confinamento, né, de encerramento aqui em nossas casas, tá bom? Muito obrigado.